Hoje é segunda-feira, Pai, dia 16 de dezembro. E eu te agradeço por mais uma semana que está só começando, Senhor. Que hoje seja um dia cheio de paz, esperança, boas notícias e bênçãos. Abençoa meu lar, minha família e guia-nos para mais perto de Ti. Nos fortaleça para enfrentar os desafios dessa semana e que nenhum mal possa nos tocar, pois estamos protegidos pelo Senhor. Abençoa essa semana, em nome de Jesus. Amém. E se você deseja uma boa semana, deixe seu bom dia nos comentários e que Deus te abençoe.